Olá, sejam bem-vindos para mais um Amatcast. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que eu quero, aqui já saber tudo, que é sobre docência na advocacia. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, eu agradeço o convite para falar desse tema que, para mim, é muito importante porque você consegue conciliar em várias áreas, né? Você tem que ser um diretor, educação, multidisciplinar, então espero que seja útil para você que está assistindo. E deixa eu apresentar melhor, né? O Lucas Andrade, que é do Direito na Escola, e estamos aqui também hoje com a Cláudia Campolina, que é membro do Direito da Escola, apesar que ela é aqui da AMAD, mas também é membro do Direito na Escola. Lucas, se apresente um pouco, conta um pouquinho da sua trajetória e como surgiu a docência na sua vida. Bom, muito bem. O que aconteceu? Eu fui um daqueles jovens não contemplados pela educação. Sabe? Eu assistia aula em pé, os professores falavam que eu era burro, que eu não ia ser nada, e, enfim, fazia as provas de qualquer jeito. E sou filho de pedagogo e de professor de matemática. Então a educação ela sempre teve na minha vida, assim, de forma às vezes negativa, de outras não. E aí quando eu cheguei a primeira vez na faculdade de Direito, eu vi aquele conteúdo e falei, uau, deixa eu ver isso. E foi minha primeira aula, então ao longo do curso eu fiquei naquela sensação. Todo mundo tinha que saber isso, né? Eu tinha que saber, então todo mundo tem que saber, isso foi desenvolvendo. E aí, logo que eu me formei, eu comecei a dar algumas aulas voluntárias em escolas, bati em portas de escola, que tem uma longa história por trás disso, mas basicamente sou filho de professores, não gostava da educação, de repente achei um problema enorme na educação, que era a falta de um conteúdo extremamente relevante, que são as regras da sociedade. E, assim, dentro do curso de Direito, quando eu estava na academia, eu tinha muita vontade de dar aula, mas em momento nenhum eu vi, assim, como que eu faço isso? Então, hoje em dia, quando eu vejo essa turma de advogados, de bacharéis que estão saindo, que hoje tem o direito na escola, que é essa porta, né, que se abre para a docência, e como que surgiu a ideia desse projeto? Explica pra gente um pouquinho o que é esse projeto do Direito na Escola. Foi isso, eu também tinha essa sensação. Eu via a docência, principalmente no ensino superior, como muito distante, né? Eu era filho de professores, mas professores de escola. Então, a docência no ensino superior era muito distante para mim. Então, na faculdade, eu tinha esse desejo, mas eu nem enxergava que era para mim. Né? Minha autoestima não permitia enxergar aquilo. E aí, quando eu me formei, comecei a dar as primeiras aulas, é impressionante. Acho que quem tem esse DNA na educação, quando eu dei a minha primeira aula, eu senti algo diferente. Assim, isso é muito legal. Você consegue sentir que o seu conhecimento é transmitido, que aqui funciona, que aqui tem efeito, que aqui desencadeia, né, em ramificações, isso mexe com a pessoa, né, que tem esse DNAzinho. E eu comecei a fazer mais, eu fui começando mais, e não era nada para isso, comecei a trabalhar com as escolas. Eu era monitor, eu era aluno de um cursinho, que é o Prolabore, não sei se pode citar nomes aqui. Pode, eu fiz Prolabore. Segunda para a OAB. Exato. Eu era aluno do Prolabore e aí eu desenvolvi um método para eu mesmo passar na prova à época. Né? E acabei conseguindo. Por sorte, esses acasos da vida, o dono de lá, que é o Carlos Cruz, a pessoa mais grata ali do mundo, me deixou dar uma aula desse método. E aí eu vi a coisa acontecer, que eu vi uma aula de advogados, né? Pessoas que estavam ali, quase, pessoas formadas em direito, e que abriu a chave na mente, eu sou capaz. Né? E disso eu fui dando mais uma aula, mais outra aula, e comecei a vir professor do próprio Prolabore, depois virei professor de uma faculdade, isso tudo ainda, assim, mestrados, todo mundo tem os mitos, né? Tem que ter um que indica, tem um que mestrado, não tinha nada disso, simplesmente aprendi uma coisa que eu ensinava. E aí me essa oportunidade, depois uma faculdade, depois outra, e isso foi desenvolvendo. Aí passei por Isabel Henriques, pequeninas, inúmeros outros gigantes aí. Eu falei, cara, acho que eu sou capaz disso. E o programa foi crescendo. Então eu ensinava o que eu aprendia no cursinho, porque o cursinho você fez agora, você sabe, é um nível de docência muito alto. Então eu aprendi muitas coisas que eu vi que às vezes a faculdade não tinha. Eu falei, olha, existe uma deficiência na formação de professores de direito também na nossa sociedade. Comecei a levar os meus alunos para dar palestras comigo, e isso foi crescendo. Muitas histórias começou em 2011, 2015. A gente se organiza enquanto um projeto realmente formal,
e vamos para a área dos advogados para o direito pelas escolas de Minas. E assim, eu acho incrível o direito na escola, assim, você vai até, eu sempre falo que você fez como você é uma grande liderança, né, porque as pessoas vestem a camisa, não é só o uniforme de direito na escola, mas as pessoas realmente vivem o direito na escola, e eu acho isso muito legal, inclusive vou te chamar só pra gente falar sobre liderança, porque eu quero entender um pouquinho mais a sua, mas você pra mim é um grande líder, nesse sentido dessa formação de comunidade de direito na escola. Então hoje, para quem está começando, aquele advogado que está ali hoje recém, né, aprovado, está ali o jovem advogado, quem está nos escutando aí, que já tem mais tempo de advocacia, mas que tem vontade de dar aula, qual que é o primeiro passo? Hoje está mais fácil do que antes, porque hoje nós temos centenas de pessoas, centenas, aqui não é uma estimativa, é um dado, centenas de pessoas que entraram como voluntários em direito na escola e hoje são professores profissionais, seja em escola, seja em faculdade, seja em cursinho, em muitos lugares, no Brasil todo, não só mais em Minas. Pessoas que realmente têm um cargo. O que eu percebo? Eu percebo que para você começar, você precisa começar. E você não tem mais uma barreira hoje, igual eu antigamente. Não, precisava de um cursinho, me permitia entrar na sala, você não tinha como juntar na turma. Hoje em dia, com as redes sociais, você corta esse intermediário, né? Você consegue acessar o seu aluno diretamente. Então, eu quero dar aula, as pessoas hoje pensam, mas ao mesmo tempo a internet elas nos trouxe uma dimensão diferente. As pessoas não aceitam mais públicos pequenos. Às vezes a pessoa fala para 10, a 20, eu falo, mas só tem 20, na verdade, só 20. Eu falo, só 20? Eu dava minha aula para 10 pequenos. Nossa, colocar 20 pessoas sentadas. Eu falo, só 20. Então hoje você tem essa possibilidade de falar para 1, para 2, para 20, para 200, para 2.000, para 20.000. Então, sem intermediário, é só você linkar direto o seu aluno. Como eu falei, assim, durante o meu curso de Direito, eu tinha muita vontade de dar aula. E isso ficou muito esquecido, porque eu formei, fui advogar, muito focada ali na advocacia e sempre muito envolvida dentro do escritório. E aí, depois, logo no início da pandemia, com essa produção de conteúdo nas redes sociais, me vem de novo ali, me desperta aquele interesse de voltar, né, a falar com as pessoas e querer dar aula. E aí eu fiz um curso à época e tal. Só que eu passei a perceber que a minha advocacia, e eu já tinha muitos anos de formar, mudou. Eu consegui ver o conhecimento se transformando a partir do momento que eu estava ensinando. E isso, gente, faz toda a diferença. Todo advogado ele tinha que, em algum momento da vida, pensar. Porque eu acho que a gente fica muito mais consistente. Não tem dúvida. Existem inúmeros estudos que mostram isso, né? Que enquanto você está lendo, você retém um percentual de conhecimento. Quando você está escrevendo, você retém. O maior percentual que você consegue reter enquanto você está ensinando. Isso cria sinapses na sua mente que te tornam muito mais ativo, né? Porque você não sabe a pergunta que vai vir. Então, você está ensinando a melhor método para você aprender. No curso fala disso, né? Sim. No curso de membros do Direito na Escola fala disso. Então, Flávio, conta pra gente como é que você ficou sabendo do Direito na Escola, como que você... Então, eu fiquei sabendo assim, na época da faculdade, eu ouvi falar muito por alto, mas aí passou e aí ficou por isso mesmo. Aí quando foi em 2019, no final de 2019, teve um evento com a abertura de curso de membros, porque já tinham acontecido outros. E aí uma amiga minha de infância, que também fez direito, falou, Flávia, minha tia me inscreveu, ela também é professora já, fez direito também, nós vamos participar de um evento e vai ter curso para direito na escola. Aí veio aquela lembrança assim, eu já ouvi falar disso lá na época da faculdade. Falei, eu animo, eu vou também, eu quero. Aí fiz inscrição, fomos pro evento, fiz o curso e foi sensacional. E aí quando eu falo assim, vestir a camisa que você até falou, Elisa, é assim, é viciante. Eu falo que a palavra que quando você entra no direito da escola é viciante, é algo que não tem como explicar. Você entra e não quer sair mais. E assim, foi muito bom ter feito o curso, aí fiz o estágio acompanhando as aulas presenciais. Só que veio a pandemia logo depois, que eu fiz o curso de final de 2019, fiz as aulas de estágio no início de 2020 e em março a pandemia veio e fechou tudo. Aí foi aquela loucura, né? Adaptação, mudança, e teve até alinhar mesmo virtual, as aulas voltarem para o virtual. Aí que as coisas foram voltando aos poucos, a gente viu que o virtual chegou com tudo, né, Lucas? Que não teve como fugir, e inclusive
eu tive a oportunidade, o Lucas, como professor contratado numa escola privada, que é o Santa Maria, ele me convidou para ficar como professor assistente no ano passado. Aí foi um estágio assim, incrível para mim, foi sensacional, muitos aprendizados, ele me deu a oportunidade de estar participando ali. Mas era tudo muito novo, a gente viu que tiveram vários desafios, né, Lucas? Assim, que os meninos adolescentes ali no virtual e, se Deus quiser, agora é seguir e ir vendo as portas que vão se abrindo aí. E foi, não me arrependo nunca, valeu demais. Lucas, e qual que é o caminho para o advogado hoje que quer entrar no direito da escola? Porque eu sei que são etapas, né? Como que é o projeto? Legal, você me trouxe um insight aqui, né? Você falou que todo advogado deveria ensinar. Inclusive, a docência ela é uma das poucas profissões que você consegue conciliar com praticamente todas as carreiras. Não só porque você consegue dar aula à noite, de manhã, né? Você tem vários turnos possíveis, mas também formal e legalmente, né? Sim. Você, concursado, servidor público, você pode dar aula. Você pode, em alguns casos, você não pode fazer mais nada, mas na aula você pode dar. Assim como também, né, os provimentos do Código de Ética e outras normas que regulam a profissão da advocacia também permitem a promoção da atividade por meio de educação. Né? Então, o que estamos fazendo aqui agora é um processo de ensino de aprendizagem. Né? São trocas de conteúdo com pessoas com uma audiência do outro lado, que pode fazer, às vezes, de aluno aqui, né? São professores. Então, é um processo de ensino, não há dúvida nenhuma. Então, o advogado, ele muitas vezes já faz isso sem perceber, sem se organizar, sem buscar técnicas, mas já está fazendo. E para o direito na escola, já é um segundo nível, né? Quando a pessoa realmente ela vai a campo ali, pegar turmas diversas, vai falar às vezes com adolescente, vai falar com adultos, às vezes com vereadores, às vezes com prefeito, às vezes com autoridades. Mas se transita entre muitas. E como fazer? Como funciona? Hoje nós temos, né, um acordo com a Ordem dos Advogados de Minas Gerais, na gestão do Sérgio Dourado, que a gente é muito grato por nos acolher. Então o programa, durante esta gestão 2022-2024, ele é uma comissão da OAB Minas Gerais estadual, tá? E também tem um departamento de educação, que eu sou o diretor do departamento de educação da OAB Minas Gerais. Qual é a pauta? É a profissionalização da carreira de professor de direito. Ah, que legal. Na educação básica, também em outras esferas, mas principalmente na educação básica. Então, é levar o direito para dentro das escolas a nível ali de educação básica, isso? Isso. Então, o que a Ordem faz hoje enquanto função institucional? A gente forma advogados para serem professores de direito em escolas e aí sim multiplicar e promover a cidadania. Entendi. Esse é o serviço. Primeiro a gente facilita, depois a gente promove a cidadania. E quando que a gente, porque aí vocês, né, o programa Direito na Escola tem a pós-graduação em docência. Isso. A gente tem a pós-graduação, ela surgiu por duas razões. A gente começou com um formato de curso livre, mas que ficou muito pequeno. Esses cursos aconteceram no Prolabore aos sábados. Então o primeiro curso eram 2 sábados. Aí acabou o segundo sábado, todo mundo. Vamos fazer um terceiro? Vamos fazer um quarto? Chegou a 8 sábados. Sendo marcado sábado a sábado. Eu falei, não, eu vou criar um curso de pós-graduação, certificar vocês como especialistas, porque foi muita hora isso. E assim foi feito. A primeira surgiu assim. E ela pensava para ser uma só. Só que aconteceu. A educação, você não pode simplesmente jogar advogados lá dentro da escola despreparados. Não, a educação existe, capacitação. E o corpo profissional da educação começou a perguntar, vocês estão vindo para as escolas, mas vocês são professores? Começou a surgir uma demanda também por parte da educação. Então, primeiro, as pessoas queriam estudar mais, aprender sobre a docência, que a gente não aprende hoje. Hoje, o professor de direito de graduação, ele faz mestrados, doutorados, eu passei por esses caminhos. E lá você não aprende metodologia de ensino. É como ensinar, né? O que não Você aprende. aprende pesquisa, você aprende a escrever. Né? Normalmente, revisões bibliográficas, muito pouco campo. Então, você não aprende os educadores, os teóricos da educação, você não aprende a história da educação, você não aprende sobre metodologias de ensino. Então, isso é uma falha na deficiência muito grande. O advogado já queria por si só, mas ao mesmo tempo as escolas começaram a exigir uma capacitação. Então, por essas duas razões a gente criou. Então, a gente tem um curso de membros, né, que é um curso de voluntários, e um curso de profissionalização, onde a gente forma um profissional. Entendi. Então, chegou os membros. Qual que é a função dos membros hoje dentro do programa? Eles podem dar aulas como voluntários nas escolas, podem gravar para as nossas redes sociais, podem legal. escrever livros, eles têm uma gama de possibilidades
mas internamente. E aí, a partir do momento que você passa pela pós-graduação, toda essa especialização, é que você está apto ali, certificado para ser um professor e que consegue colocações muito melhores, é isso? Isso, muitas escolas e muitos municípios têm exigido essa complementação pedagógica. Isso não foi uma exigência que partiu da gente, isso partiu das próprias escolas e de alguns municípios também, que exigem a complementação pedagógica. E, assim, eu acho que o advogado, e além do que a gente falou, que eu acho que o advogado ele fica com uma bagagem muito mais maior e muito mais segura, eu falo isso por mim, a partir do momento que eu despertei isso para a docência, mas também, né, para a construção de reputação na advocacia, porque o cliente, quando fala que ele é advogado, é professor, e a gente vê ainda em grandes bancas, sempre tem um dos sócios está muito dedicado ali para a docência, um dos sócios é sempre um grande nome, um professor muito renomado, e isso conta muito para o cliente ainda. Conta muito. A educação e a carreira docente ela é muito valorizada ainda. E assim tem que ser, né? Tem que ser cada vez mais. Quando, por exemplo, eu vou a países como Suíça, Noruega, eu falo, sou professor, ser visto como um semideus, né? No Brasil não chega a esse nível, mas ainda assim é valorizado. Eu acho que deveria chegar, porque a pessoa que vai educar, ela tem que ser capacitada, ela tem que saber liderar, se fosse liderança, né? O professor tem que assumir esse papel realmente. Às vezes tem se perdido. Mas deveria ser intensificado. Porque o professor ele tem que inspirar, né? E o papel do líder é inspirar, motivar, engajar as pessoas. Sim. O Lucas faz. Não, exatamente. Eu tô querendo ir pro... Ele é uma inspiração, com certeza. É uma inspiração para todos nós. Só para que eu tô com bom. Elisa tem que vir pro direito da escola. Não é? Lucas, mas assim... então você já saiu da faculdade sempre se dedicando à docência? Eu virei professor antes de virar advogado. Olha! Professor de virar advogado. Porque com esse método que eu aprendi a passar na primeira etapa. O cursinho já me autorizou a ensiná-lo, não como professor principal, mas em horários secundários, turno da tarde, a ensinar aquelas pessoas que tinham mais dificuldades. E assim foi. E aí, quando eu tive a chance de dar a primeira aula no cursinho para toda uma turma, nessa primeira aula tinha uma funcionária de uma faculdade. E ela me chamou e falou: olha, lá na faculdade está precisando exatamente desse serviço. Você não pode fazer? Eu fui contratado na faculdade, antes de passar no AB, antes de tudo isso. Já logo... E também tem muito. E a gente vê hoje em dia, né, nas redes sociais, no qual a gente está vendo esse período de todo mundo é especialista, na verdade, quando você vai ver, ninguém é especialista, né, pouquíssimas pessoas, mas assim, e também essa explosão de curso digital, no qual a gente vê as pessoas seguindo uma metodologia, como você vai montar um plano de aula, como você vai se organizar, então ter essa técnica, esse cuidado, é a magistratura do passado, né? Mas eu acho que esse movimento ele é positivo. Eu acho que a educação tem muito que aprender com essa explosão do digital. Ao invés de refutar isso, deveria absorver isso e entender. Eu acho que sim, a barreira de entrada é baixa, entra muita coisa ruim, entra, mas depois só fica o que é legal. O próprio mercado, ele vai... se regula nisso. Eu acho que, igual vejo, né, além de ser professor de direito, sou mestre em direito, eu faço pedagogia também com a UFMG. Então eu vejo ali onde está sendo pensada a educação. É muito atrasada ainda, né? Não querendo criticar, mas eu acho que está distante da realidade, eu acho que deveria absorver isso. Porque ao mesmo tempo que eu estou na UFMG, ao mesmo tempo que eu sou professor de faculdade, professor de escola, eu tenho a minha empresa de educação. O meu primeiro estúdio de gravação de aula, eu tive ele em 2015. Nem se falava ainda nisso, e eu já enxergava que era para esse lado. Então eu acho muito positivo essa explosão. Isso tende a fomentar o conhecimento, a multiplicar. Porque antes você ficava refém, né? Você ficava refém. Se você quisesse ver uma aula online, você tinha que assistir o Telecurso 2000 da Globo. Se você quisesse ouvir uma música, você tinha que ligar para uma rádio. E eu acho que agora a educação, a cultura... Eu concordo. E eu sou assim, eu sou muito adepta a aprender online. Muito. Porque eu acho, eu olhava no passado, pra você fazer uma pós-graduação, você tinha que ter um dia certo da semana, sair, ir com a rotina de escritório, e mais, né? A advogada, e por muitos anos, o meu foco foi condomínio, então a advogada condominialista, tendo que fazer pós-graduação, e a Ana tá aqui, naquela loucura. Quantas pós a gente não conseguia ir na aula, ir no Milton Campos, né? A Ana que fez
pós lá, ir no Milton Campos para fazer aula, e não dava tempo dessa loucura toda. E hoje não, hoje tá ali, tá na palma da mão, você assiste no final de semana, no sábado, e isso para mim é muito positivo. Então eu acho que a advocacia em si, os advogados hoje, né, que estão podendo passar por isso aí, faz toda a diferença. E assim, e hoje o projeto, né, o Direito na Escola dentro da UAB, qual que é o suporte hoje? O que a gente tem de diferente hoje na UAB Minas com relação a ter abraçado esse projeto? Como que isso engloba e que é diferente de outros estados? Porque eu estou vendo todo o movimento do projeto se avançando para outros estados. Mas o que isso efetivamente impacta? Muda muito. A OAB Minas Gerais, ela realmente comprou essa ideia. Ela entende que precisa profissionalizar, ela estende, né, os muros ali dentro dessa ideia da nova gestão de inovar, de realmente incluir e avançar. Ela sai dos muros, né, da própria ordem, que antes a ordem era pensada para pequenos grupos, para poucas pessoas. Hoje não. Hoje a gente entende que a gente precisa promover a cidadania, porque a gente pode fazer isso, né? A gente tem poder para fazer isso, enquanto advogados, por causa das mais importantes da sociedade. Isso em todas as pesquisas, todo mundo conhece, todo mundo respeita. Então quem tem o poder tem o dever. Se você tem o poder de fazer, você tem o dever de fazer. A ordem tem feito isso, sair dos muros do próprio umbigo para realmente chegar para a escola, chegar para a sociedade, onde que precisa desse conhecimento, né? O direito não pode ser um Deus que vem de cima para baixo, né, que diz o que é o certo, o que é o errado, que diz o obrigação, tem sua construção, e a ordem tem feito esse papel. E quem quer entrar no direito na escola, né? Quais são os pré-requisitos, como que funciona, como é que é essa admissão, primeiro como voluntário, depois na pós-graduação? Conta pra gente um pouquinho aí desse passo a passo de admissão. Perfeito. A gente tem eventos específicos, né, que a gente faz esse ingresso, essa recepção de nossos interessados. A ordem é uma porta aberta, todo mundo que quer participar pode conhecer. Existem outras comissões, né? Já vi vocês entrevistando aqui comissões importantes, como a LGBT, da milícia, entre outras, né? E a ordem está de portas abertas. A gente faz normalmente um evento ou 2 por ano. Então basta você deixar o seu nome na lista de espera lá na bio do Instagram, @direito na escola, para digite lá no Google formulário, você digita nome, dados, quando for ter o próximo evento, você vai receber um e-mail, uma notificação disso. E aí lá dentro é tudo autoexplicativo. Uma parte presencial, uma parte online. Tem uma parte presencial? Tem uma parte presencial. Ah, legal. Isso faz toda a diferença. E quanto tempo que é a pós do direito na escola? Sim, a pós elas são 360 horas, é um ano de curso. É um curso bem voltado para a profissionalização, é um outro nível. E vocês fazem todo um acompanhamento, né? É um curso realmente que a pessoa tem que estar realmente entendendo isso como uma carreira, como um projeto de vida. E ela tem, né, todo um ambiente preparado com colegas, a gente ensina ali tecnologia, a gente ensina sobre edição de vídeo, sobre equipamentos, sobre mídia, sobre teatro, oratória, comunicação, jornalismo. Você tem uma gama de habilidades e conhecimentos que são necessários hoje sim para a vida do professor. E hoje, né, o Lucas hoje, como é que você se organiza? Porque eu te vejo fazendo muita coisa. Como que é hoje a sua, porque você está assim, sempre na OAB, sempre em projetos, eu te vejo em tudo, inclusive em eventos de curso digital, o Lucas está lá, de marketing digital, eu não estava. Eu sempre te vejo. Como que você hoje se organiza com tudo isso? Hoje, do jeito não, são blocos de nota, agenda compartilhada, tecnologia de informação. Hoje em dia, né, com muito como ideia grande, tudo em grandes dimensões, se você não tiver. Primeiro foco, né? Porque parece que eu transito em muitos ambientes, mas eu só estou no ambiente da educação e do ensino de direito. Entendi. Então, além disso, de foco, né, além do foco, tecnologia de informação. Também a gente ensina no nosso treinamento, a gente ensina linguagem, a gente ensina sobre Evernote, algumas dicas aqui, né? Google Keep, Trello, essas informações, compartilhamento, organização. Isso é verdade, porque eu fiz a pós também e foi. Gente, eu tô muito interessada. Você tá aqui me vendendo. Já pode preencher o formulário lá de lista de espera, porque vale a pena. E olha que eu era resistente com você falando dessa questão de pós presencial e virtual. Eu fiz pós-presencial e a do Lucas, né, de docência jurídica, foi totalmente virtual. A minha, porque foi meia pandemia, eu peguei a turma que foi no início do ano passado, 2021, e finalizou agora em 2022,
no meio de 2022, em julho. E ela foi 100% digital e, assim, superou minhas expectativas. E olha que eu tinha resistência a esse 100% digital. E foi sensacional. Muitos aprendizados, essa questão de oratória, das metodologias ativas, teatro. Não, teatro? Tem aula de teatro, porque tudo isso ajuda, né, o professor tá ali e muito para nossa advocacia também, né? Lucas, e quais são os maiores desafios que o advogado que quer hoje ser professor enfrenta? Como que a gente lida com isso? Os maiores desafios. Primeiro é entender que a educação, ela permeia todos esses processos, né? Você ensinar um cliente ali os passo a passo de você já está educando. Então, primeiro, entender isso. Segundo, entender que a educação é um canal de comunicação muito poderoso e permitido pela ordem individual. Então, primeiro, entendendo isso, que é um canal permitido, que é possível, porque muitos acham que tem muitas objeções, né? Precisa de um mestrado, precisa de quem indica, precisa de ser filho de alguém. Isso não é verdade, né? Não só o meu caso, mas tem centenas de pessoas no programa demonstram isso, poder acreditar, né? Entender que é um caminho possível e depois ter um grupo de apoio, uma comunidade. Acho que um grande benefício que o direito nesse ponto tem é essa ligação entre pessoas que pensam igual. O poder de comunidade é muito forte. Né? E terceiro, um método replicável, né? A gente testou muito antes de fazer isso funcionar. É só seguir, passo 1, passo 2, passo 3. E mesmo quem é tímido consegue ser um professor? Consegue sair de uma pós em docência professor? Consegue. A timidez não é um problema, né? Isso é treinável, né? O que acontece? Você precisa só de ferramentas corretas e de um acompanhamento correto. Isso é possível, isso você desenvolve. Agora você citou sobre o teatro, eu queria explicar, porque na verdade, sim, como que eu trouxe isso? Antes de ir para a docência, eu vim da TV, eu fazia muito comercial de TV na minha adolescência. Então quando eu cheguei a primeira vez num estúdio de um cursinho, eu falei, uau, quanto amadorismo temos aqui na educação, porque a TV é um outro nível, né, das coisas mundiais. E eu percebi que a sala de aula ela é um teatro. Você tem ali todos os elementos cênicos, né? Você tem um ator, que é o professor, você tem um sketch, um roteiro, como você queira chamar. Você tem uma plateia, muitas vezes você tem um palco, um púlpito. Você tem, muitas vezes agora, câmeras, microfones que isso entraram também nesse cenário. Isso é um teatro. Eu brinco até com os meus amigos atores, às vezes apresentadores, eu falo, ó, a profissão do professor, ela é igual ao do ator, só que é mais difícil. Porque o ator, muitas vezes, ele ensaia uma peça e ele vai rodando com a peça o Brasil inteiro, a mesma peça para público diferente. O professor não. O professor é a mesma plateia todo dia, cada dia com uma peça diferente. Os desafios são bem maiores. Cada dia você tem que chegar com uma nova aula, cada dia você tem que chegar com um novo conteúdo. Então, é treino. Então, e prender a atenção das pessoas é realmente uma arte, né? O ativo mais valioso que a gente tem é a atenção. Lucas, a gente encaminhando para o final, mas eu queria que você deixasse para a gente aqui uma dica para quem quer realmente ser professor, né? Para quem quer aquela dica de ouro, assim. Isso a gente não pode deixar de observar. Legal. Veste a roupa do professor, né? Isso para várias carreiras. Você tem que vestir a roupa antes de ser. Então, comece a ensinar. Comece a dar aula no seu Instagram para um aluno que seja, não menospreze isso. Veste a roupa, comece a conviver em lugares que tem outros professores, uma comunidade como o próprio Dia da Escola, se a sociedade tiver outras comissões, outras associações, começar a entender esse universo, né? Viver aqui. Estando perto de novos professores, você treinando aquilo, o mundo vai ganhando. É a frase que a gente sempre gosta de falar: dá o passo que o mundo põe no chão para você. Isso é muito interessante. E assim, e tudo, como você está falando, é técnica, né? Por exemplo, tem muita gente que tem medo de errar em público, de falhar, de esquecer. Isso tem técnica. Técnica. E quando você aprende isso, sua vida muda inteira, porque você aprende que isso muitas vezes não está dentro da sua mente, que te trava em outros lugares, né? Você desbloqueia ali, chaves ali que são essenciais, e é uma das coisas que vai te ensinar na vida. E como lidar com uma pergunta ali durante a aula, lidar com uma pergunta que você não sabe a resposta. Exatamente o que a gente traz do próprio teatro, né? Que é o próprio improviso, né? É uma técnica, o improviso é técnica. Você tem como buscar gatilhos, você tem como buscar referências, você tem como buscar distribuir forma.
Isso, então, porque assim, eu acho que um medo muito grande é isso, como você vai lidar, então isso é muito... O ao vivo ali. Enfim, gente, eu tô muito afim de entrar direito na escola, mas assim, vou chegar lá. Lucas, tem 2 perguntas que a gente tem feito aqui, sim, para todo mundo que tem passado por aqui. Que, primeira, é uma frase que sempre te norteia, que é um lema de vida, que é uma frase que vem na sua cabeça sempre quando você precisa de uma motivação e que você realmente segue ela. Eu vou deixar dar o passo que o mundo põe no chão. E se você acredita em Deus, pode falar assim, dá o passo que Deus põe no chão para você. Acredito. Isso, e essa frase é muito forte. Se você refletir nisso, vai fazer legal. Isso é verdade. Principalmente na advocacia, né? A gente não pode ter medo de avançar. Senão você se paralisa. E uma dica de livro, um livro que você acha que vai fazer a diferença para os advogados que estão nos escutando, aquele livro assim que pode ser que vire muitas chaves ou que te virou chaves, você acha que vai realmente agregar? Eu já li muito livro, mas eu vou fazer uma indicação aqui diferente, porque como eu disse, né, eu fui um jovem muito diferente, eu tinha déficit de atenção, hiperatividade. Então eu vou sugerir que você comece a migrar para o digital. Ouça o podcast, volta aqui no canal, assista todos para trás, comece a ouvir novas referências. Eu, por exemplo, aprendo muito mais auditivo do que lendo. Então, no direito você já presume que eu li bastante, mas foi sofrido. Então pega aqui o canal, volta os últimos episódios, conhece, vai entendendo, vai absorvendo informações de outras formas, mais visual, começa a se conhecer enquanto um ser, né, que recebe informações. Eu adaptei muito bem ao audiobook. Eu fiz a assinatura de um audiobook. Eu tô assim, tem mês que eu escuto 6 livros. E assim... E assim, é muito prático, porque você tá ali, surgiu alguma coisa, você quer anotar, você já anota ali na página, você já marca, você grifa. Então você consegue fazer tudo isso escutando e eu acho que... Porque assim, a gente que é advogado, você fica muito tempo no computador e você fica muito cansado visualmente, né? Então eu acho que isso consegue dar uma... me fez ler muito mais. E horários variados, né? Enquanto você tá ali, às vezes fazendo um serviço de casa, ou esperando o médico, que outras coisas assim. Às vezes um treino, né? Exatamente. Gente, Lucas, muito obrigada, queria te agradecer. Eu sei que você é muito assim, né, sobrecarregado e quando eu falei, eu vou convidar o Lucas para vir no podcast, mas será que ele vai? Então eu fiz o convite esperando não, mas eu queria te agradecer muito, disposição, eu acho um projeto assim fantástico e te acho um grande líder, eu te admiro, te observo, já te acompanho, te observo há muito tempo e eu acho que esse senso de liderança, esse movimento que você criou de valorização da docência na advocacia, como você une as pessoas, como você valoriza as pessoas, isso é muito importante. E assim, parabéns pelo projeto, parabéns pelo profissional, parabéns pela pessoa. E estou muito feliz hoje de você estar aqui conosco. Obrigado, prazer extraordinário, né? Que eu estou me sentindo entre amigos, porque eu também já havia ouvido falar do trabalho de vocês, eu quero parabenizar, porque você já está fazendo aqui um serviço de educação. Então, chegar aqui e perceber as pessoas que estavam aqui, como vocês estão fazendo, isso também me acendeu o coração. E assim, tenho certeza que já é um projeto de muito sucesso. E assim, invista realmente, porque você já é uma educadora, deu para perceber isso aqui. E parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Gente, é isso. Foi muito legal. Obrigada, Flávia. Obrigada por ter ajudado aí para criar esse ambiente, para o Lucas estar aqui. Muito obrigada. Convidando para quem ainda não segue o canal da AMAD, que siga, né? Curta a gente aí. E nós temos um novo episódio todas as quartas-feiras, meio-dia no Spotify e às 20 horas no canal do YouTube. Muito obrigada, gente. E até a próxima.